Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Futuro Universitário. Eu sou o Lucas e hoje, pessoal, esse vídeo ele vai ser escolhas da FUVEST. Então, a FUVEST já abriu seu prazo de inscrições agora em agosto, dia 18. A gente já tá em setembro, então já faz uns dias, né, umas semanas, que a FUVEST abriu o prazo de inscrições e eu já me inscrevi. E aqui eu vou falar para vocês o curso que eu escolhi, por que eu escolhi o curso, a modalidade, falar um pouco minhas expectativas para a FUVEST, né? Porque a FUVEST tá toque, 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 daqui a pouco é a FUVEST, tá bom? Então, gente, eu sou o Lucas e eu quero estudar história, né? Eu quero fazer história. Minha primeira universidade, assim, meu foco inicial é a USP. Eu sou de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo a gente tem a USP. A gente tem a USP Ribeirão, que é muito grande, muito, muito, muito grande. Tem vários cursos lá. Eu até faço cursinho popular lá, que é o cursinho popular da farmácia, que é a galera da Faculdade de Ciências Farmacêuticas que promove o cursinho, o que é algo muito legal. E eu faço parte, que eu me sinto um ser bem privilegiado. Só que lá não tem história, né? Não tem história, então eu vou ter que me migrar para Ribeirão, para São Paulo. Mas em relação à questão de mudar de uma cidade para outra, para São Paulo é mais tranquilo porque eu tenho família lá. Então muita gente assim que eu conheço passou em São Paulo, mas não teve oportunidade de ir por conta que não tinha moradia, não tinha parentes, então, né? E até pessoas que passaram em outros estados, né? Passaram em outras universidades, nas federais, ficaram meio receosas de ir por conta dessa falta de apoio em outra cidade. Já eu já tenho, então eu me sinto um privilegiado, porque a gente sabe o tanto que isso dificulta a ida do estudante para uma cidade, principalmente uma capital, para uma cidade muito grande, a ida do estudante para a universidade, né? Então eu já tô com esse pontinho que eu digo que é favorável, né? O que é triste, porque todo mundo deveria ter as mesmas igualdades, mas enfim, a gente sabe que é complicado a questão. Mas bora lá, eu vou entrar aqui no site da FUVEST, porque aqui eu já vou explicando melhor para vocês, tá? FUVEST. Cadê, gente? Vestibular. Ai, aqui. Faça a sua inscrição. No caso, eu já fiz a minha, né? E meus dados já estão todos salvos, né? Que entrar. Pronto. Olha lá, a gente tava com uma dificuldade de acessar aqui, mas eu já encontrei. Vou mostrar pra vocês, ó. Gente, ó, esse é meu curso. Meu curso é História. Eu só tenho duas opções, né? No caso, a História no vespertino, que é no período da tarde, e História no noturno. Eu concorro na modalidade PPI, então no vespertino é 14 vagas e no PPI de noite é 15 vagas. Total da minha carreira, né, é 198. A gente tem as vagas para C no noturno, para IP no noturno e para IP no vespertino e para PPI, né, nas duas modalidades. E ela na FEFELESH tem duração de 8 semestres, tá bom? E eu vou falar um pouquinho porque eu escolhi esse curso e também porque essas modalidades. Bora lá. Gente, ó. Bom, gente, história, assim, nunca foi um curso, assim, que eu sempre quis desde criança. Ai, quero fazer história. Não. Foi um curso, assim, que eu fui me desenvolvendo e me conhecendo ao longo do tempo, sabe? História é muito amplo, é muito. Gente, história você tem uma visão, um panorama muito grande. Então, acho que é um curso, assim, que a gente tem que tomar cuidado para escolher, como todos os outros, sabe? Mas é um curso, assim, muito interessante, porque a gente não tá tratando só de você, indivíduo, você tá tratando de outras pessoas, você tá falando da história de outras pessoas, então ter esse cuidado. História é incrível, gente. História, eu acho ela é incrível porque ela é a base de tudo, tudo que acontece vira história. Então, o professor de história, o historiador, o estudante de história, ele nunca vai ter trabalho, né? Ele nunca, o historiador não tem trabalho. Pelo contrário, o historiador, o professor de história, o estudante de história, ele sempre vai ter trabalho, porque, gente, a história tá acontecendo a todo momento, né? Então, o período, né, contemporâneo que a gente está vivendo agora, né, esse recorte cronológico que a gente está vivendo agora, daqui a alguns anos vai ser estudado. Então, a história me fascina bastante, sabe? Nunca foi minha primeira opção, gente. Minha primeira opção era jornalismo.
Eu sempre gostei muito de jornalismo, eu gosto muito de comunicar, eu gosto bastante. Mas, enfim, algumas coisas foram ocorrendo e eu achava que o mercado de jornalismo era muito. Não era a área. Não, a área que eu quero seguir, que eu queria, né? Que eu queria seguir do jornalismo é muito escassa. E, enfim, e você tem que estar em grandes centros, e eu não queria. Mas, enfim, aí eu acabei me migrando para a história, porque a parte que eu gostava do jornalismo conversava muito com a história, sabe? E eu na faculdade, assim, quando eu entrar na universidade, tomara que seja a USP, eu pretendo fazer umas iniciações, nem que se não for na USP também, se for em outras universidades que são tão boas quanto, eu pretendo fazer umas iniciações científicas, mestrado, enfim, isso é conversa pro Lucas daqui 5 anos, daqui 2 anos, sabe, né? É conversa do Lucas de agora não, mas o Lucas de agora, ele quer fazer uma pesquisa falando sobre a ditadura militar ou um recorte histórico da nossa história, especificamente história do Brasil, tá? Falando sobre, contando a história por meio dos jornais, né? Gente, muito legal isso. Eu tive acesso a jornais antigos e, gente, eu fico maravilhado. É muito legal, muito legal mesmo. Então, eu queria fazer, eu queria fazer uma pesquisa ou um mestrado falando sobre a ditadura militar, que é um tema assim que eu queria falar especificamente, falando por meio de jornais, por meio de revistas, sabe? Falando como que a ditadura se mostrava ao longo do tempo por meio dos meios de comunicação, sabe? Por meio dos jornais, por meio dos jornais impressos, por meio da revista, por meio. Gente, eu queria muito fazer isso, eu quero muito fazer isso, e tomara que dê certo. Então, eu sou muito fascinado pela história, eu gosto bastante. Lógico, eu não gosto tudo da história. Tem coisas assim que até eu quando eu vou estudar fico, ai meu Deus, essa parte da história eu não gosto muito. Mas como que a história ela é cronológica, tudo se liga, a gente não tem como não estudar uma coisa e estudar outra, não tem como. A história, você tem que entender todas as perspectivas, mesmo que essas perspectivas não sejam as que você gosta. E é isso, esse é o papel do historiador, né? Entender a história, do professor de história, do estudante. E, enfim, eu queria fazer jornalismo aí, mas eu ainda gosto muito dessa conversa entre jornalismo e história. E queria fazer publicidade e propaganda. Mas sempre era. Minha primeira opção era jornalismo, a segunda era publicidade e propaganda. Só que hoje eu não gosto mais de publicidade e propaganda. Como que a publicidade e propaganda, ela, gente, pode ser usada pelo bem, mas ela também pode ser usada pelo mal. E como ao decorrer do tempo, a publicidade e a propaganda, ela foi em regimes autoritários utilizadas por mal, né? Então, Hitler na Alemanha, Getúlio, pessoas assim, ditadores, eles usaram a propaganda como um meio de comunicação para aderir às massas, né? Porque era os meios que as massas tinham para se comunicar, que a população tinha para se comunicar. Então, eu não gosto muito de publicidade de propaganda, até. Eu acho que a publicidade de propaganda ela tem o seu lado positivo, mas eu não gosto mais, sabe? Era algo que eu gostava bastante, mas depois eu não gosto muito, não. Então, eu não quero mais fazer publicidade de propaganda. Eu quero fazer história, porque acho que é isso que eu gosto, é isso que eu quero mesmo. E eu amo, 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 sabe? Eu tenho alguns amigos que querem fazer cursos, né, que tem a opção de licenciatura e bacharelado, e a gente tá sempre nessa conversa, né, de, ai, a gente quer ser professor, a gente sabe que vai ser um caminho difícil, porque o momento que a gente vive hoje é um momento, assim, gente, de puro sucateamento, de super desvalorização à educação, a professores, mas, gente, tem momentos, assim, que a gente se sente, será que eu tô fazendo certo? Será que seguir a carreira da história é algo positivo? É algo que eu quero? Mas tem. Aí eu olho para um livro, eu vejo um professor falando, um professor assim, mais velho, mais experiente falando, eu vejo coisas legais que professores meus das ciências humanas conseguiram alcançar através da educação, através da licenciatura, através da docência. Eu falo, não, eu quero seguir, eu quero sim, eu quero ser história. Eu sei que não vai ser um curso fácil, assim, tanto de estudar a história, porque estudar a história é muito complicado, mas também aquela questão social. Quando eu vou falar para as pessoas, gente, eu faço história, a galera vai olhar meio tortinho, mas
vai ser uma questão difícil de lidar, mas eu acho que quando você faz com amor, gente, tudo supera, sabe? Tudo supera mesmo. E, por exemplo, ai, o seu curso pode ser medicina, pode ser direito, cursos super valorizados, mas se tu não fazer mas se tu faz só porque você sofre uma pressão de pessoas, de amigos, de familiares que querem que você faça aquele curso que é mais elitizado, mais concorrido, mais disputado, que vai te dar mais dinheiro, gente, você não vai fazer aquilo com amor. E sua carreira pessoal, profissional vai ser horrível. Enfim, a gente tem a opção de escolher, então acho que isso, ó, é perfeito. E eu vou estar fazendo história não porque é um curso assim que a galera considera fácil, que, ai, é fácil se formar em história. Quero ver se formar em medicina, quero ver se formar em outros cursos. Gente, não. É porque é um curso que eu gosto. Eu acredito que quando você faz a coisa que você gosta, você vai longe. Longe, longe, longe. Tava tendo essa conversa recentemente com, com um adulto, né? Assim, não vou falar o nome da pessoa, não quero expor ninguém, mas a gente tava tendo muito essa conversa, né? Eu falei, ó, eu quero fazer história. Eu falei, história? Acho que você tem. Acho que você é muito bom, mas você deveria fazer um curso assim que te desse mais caminhos. Mas aí a gente tava conversando e eu não sei se eu convenci ele, mas meu objetivo não era convencer ele. Meu objetivo era mostrar pra ele outro lado. Falar assim, ó, realmente não é o curso mais valorizado do Brasil, né? Mas é um curso assim que vai me abrir caminhos, vai me abrir perspectivas, vai me abrir panorama de mundo, visão de mundo. E também tem aquela questão, né? Que nem eu disse, é uma filosofia assim que eu carrego. Quando você faz com amor, gente, esquece tudo. Eu não tô falando que o meu curso não vai ter desafio, gente. Lógico que vai ter, tenho certeza que vai ter. Eu tava até conversando com os meus amigos esses dias. Gente, eu tô com medo se eu passar, né, em história, enfim, independente da universidade, como é que vai ser meus primeiros dias de aula? O professor vai chegar, eu falei isso hoje com uma amiga, a gente tava conversando, eu falei assim, o professor vai chegar em mim e vai falar, e eu vou ficar como? Como que o professor vai falar, sabe? Tipo, o professor tá dando aula lá de história do Brasil 1. Aí ele tá falando, ai, tá acontecendo isso, isso, e eu? Será que eu vou pegar a aula? Será que eu vou entender o raciocínio do professor? Será que eu vou entender? Eu tava até conversando sobre isso, sabe? Enfim, eu acho que eu até já viajei demais, já até falei de outras coisas, de outras questões. Já tá em 8 minutos, mas acho que é importante falar, sabe? Falar um pouco do ofício da história, do historiador e da licenciatura. Eu quero fazer os dois, tá, gente? Meu curso tem as duas modalidades, bacharel e licenciatura. Eu sei que na USP tu pode fazer os dois de uma vez, ou você pode fazer só a licenciatura, depois tu faz só as matérias do bacharel. Eu quero fazer os dois de uma vez, eu espero que dê, porque eu quero fazer os dois de uma vez, eu não sei como funciona essa questão dos dois de uma vez, mas se não for pra fazer os dois de uma vez, eu quero fazer a licenciatura e depois eu faço o bacharel. É, antes eu queria só fazer a licenciatura, mas depois eu participei da Olimpíada Nacional de História do Brasil, feita pela Unicamp, e em agosto, né, no caso, mês passado, eu fui ver a Unicamp, eu fui conhecer a Unicamp, eu fui conhecer o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e, gente, eu me apaixonei pela pesquisa, eu sou apaixonado. Nossa, eu não gostava de pesquisa, sabe? Eu ficava, meu Deus, será que eu vou ter emprego? Eu tava com aquela neura, né? Aí, gente, depois da Olimpíada, depois de ter feito a Olimpíada, graças à minha professora, professora Flávia, aos meus amigos Ezequiel e Ana, que são ótimas pessoas, minha professora é uma ótima professora, com uma ótima formação de carreira, sabe, de tudo, uma ótima pessoa também. Gente, eu me apaixonei pela pesquisa, é por isso que eu lembra que eu falei para vocês agora há pouco sobre a pesquisa, sobre jornais, por meio da ditadura? Era algo que eu já vinha pensando, mas a Unicamp, a Olimpíada me fez pensar me fez pensar e olhar para a pesquisa com maior carinho e ver a importância dela no nosso contexto nacional, né, gente, no contexto de nós como brasileiros. Enfim, então eu quero fazer tanto a bacharel e tanto a licenciatura. Eu quero fazer os dois, tá? Ah, gente, vocês já viram que eu quero mergulhar nessa universidade. Eu quero muito mergulhar na faculdade. E eu quero ter muitas oportunidades, enfim. Ai, tomara. Aí esse vídeo é mais pra. Eu tô falando demais, mas eu quero falar bastante, porque eu quero ver que o Lucas do futuro, ou o Lucas daqui 4 meses, porque a gente tá em setembro, que a gente só tem novembro. Não, a gente só tem outubro, novembro, dezembro e janeiro, que é quando começa a sair as chamadas do vestibular. Eu quero que o Lucas, que daqui 4 meses ele olhe esse vídeo e fale, gente, ele pensava assim, ai, ele passou, ai, que bom, esse Lucas
Gente, eu quero muito ter esse diálogo entre o Lucas do passado e o Lucas do futuro e o Lucas do presente, que loucura. Enfim, mas é isso. Eu escolhi vespertino como primeira opção, por quê? Porque, se eu passar de tarde, eu vou ter maiores oportunidades, assim, sabe? Porque São Paulo é uma cidade muito perigosa e eu tenho muito medo de passar. Tipo assim, eu tenho muito medo assim. Lógico, se eu passar no noturno e eu não passar no vespertino, lógico que eu vou. Mas eu tenho muito medo de eu colocar noturno como primeira opção e eu passar e eu ter medo da cidade de São Paulo. Eu sei que nos primeiros meses eu vou ficar com muito medo da cidade, assim. Apesar de eu ser de lá, de eu ter nascido lá, gente, faz muito tempo. Eu vivo no interior, então no interior a gente. Gente, no interior, eu volto do cursinho, eu volto do. Eu saio do cursinho às 10h30, eu chego em casa às 11h30. Eu não tenho medo, assim, sabe? Lógico, vai chegando mais tarde, vai chegando tipo meia-noite, 1h, eu vou ficando com medo. Mas, por exemplo, 11h30, 10h30, tá tranquilo. Mas eu já pensei, 10h30 lá em São Paulo é mais perigoso do que 10h30 aqui no interior, né? Então, aqui em Ribeirão. Então, a mesma coisa para cidades mais pequenas, né? 10h30 lá em Pitaqueiras, que é uma cidade aqui vizinha, a galera tem menos medo, mas 10h30 em São Paulo já é mais perigoso. Então eu tenho medo de passar no noturno e tenho esse medo, que eu sei que eu vou ter esse medo durante os primeiros meses. Então eu prefiro passar no vespertino. E também, até uma questão que eu tava pensando assim, os 6 primeiros meses de faculdade, eu quero viver a faculdade. Ai, eu quero viver a faculdade, eu quero curtir, eu quero aproveitar as aulas, eu quero conhecer os professores, eu quero fazer parte da colorada, eu quero conhecer as entidades, eu quero conhecer a atlética, eu quero almoçar na Rio todos os dias, eu quero caminhar naquela USP até minhas pernas doer tudo, eu quero conhecer as faculdades tudo, eu quero ir naquelas bibliotecas, tudo. Gente, eu nunca conheci a USP Butantã, então eu quero deitar e rolar naquele lugar. Então, nos 6 primeiros meses, gente, eu quero USP. Vocês vão me ver todo dia com aquela camiseta da USP e vocês vão me ver. E então eu quero primeiro aproveitar os 6 primeiros meses, porque, gente, esse ano tá sendo difícil, cara. Eu estudo de manhã, eu não quero assim, ai, coitadinho dele. Não, eu quero só falar, só comentar, né? Eu trabalho de manhã como assistente administrativo, eu estudo de tarde, eu tô no meu terceiro ano de ensino médio, e eu faço cursinho à noite. Saio de casa às 7, volto às 11h30 e é bem puxado. Eu trabalho no buffet aos fins de semana, então é puxado, sim. E no meio disso tudo tem estudo. Olha, né? No meio disso aqui tem tipo, estudo, tem coisa de. Tem estudo, né? No meio disso aí ainda tem estudo, tem que estudar, tem que arranjar um tempo pra fazer estudar para as matérias acumuladas e etc. O Você tá quase descarregando também. E é isso. E aí eu queria aproveitar os 6 primeiros meses. E como que eu tô acumulando, eu tô guardando um dinheirinho, né? Tô guardando um dinheirinho. Se eu passar em São Paulo, tomara! Eu vou ter moradia lá, então eu vou poder me manter tranquilamente assim. E eu queria que nem o dinheiro que eu já tô juntando para ele durar no mínimo os 6 primeiros meses. E depois eu vou arrumar uma bolsa, vou arrumar uma iniciação, vou participar de algumas coisas que vão me dar um retorno financeiro ali dentro da universidade. Então eu quero ter essa autonomia de poder fazer o meu percurso. Não que eu não quero que o meu percurso na faculdade assim seja tipo complicado de eu, por exemplo, ter que trabalhar e depois voltar. Eu já tô trabalhando agora, já tô sofrendo agora, porque eu não quero sofrer depois. Ai, é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais, já comentei demais. Enfim, meu celular tá quase carregando também, tá 100%. E já são 10 horas. 10h04 agora. É isso, gente. Tomara que dê USP, tomara que dê Lucas, Calouro, Fefeleche. Ai, é isso, gente. Eu quero ter apelido na faculdade. Qual que vai ser meu apelido? Eu sei que aqui na USP Ribeirão a gente tem as políticas do apelido. E é isso, gente. E é um sonho, sabe? E eu falo, né? Eu falo aqui, eu rio, eu brinco, enfim, eu falo. Mas é um sonho, sabe, gente? É o meu sonho. E, enfim. Ai, gente, é meu sonho. Agora é continuar estudando pra FUVEST, né, gente? Estudando pra FUVEST, é isso, né? Enfim, eu vou tentar gravar mais vídeos. Vou. Eu espero. Tipo, daqui a pouco sai a inscrição na Unesp. Eu falo as minhas escolhas da Unesp, né? Porque a Unesp é mais específico. Eu não vou fazer Unicamp, porque eu acho que eu não passo, então não vou falar nada da Unicamp. Mas eu fui pra Campinas, eu fui conhecer a Unicamp. A Unicamp é linda, linda aqui. Cidade linda.
porque é realmente uma cidade ali, a Unicamp. Eu tô apaixonado pela Praça da Paz e pelas meninas da faculdade de enfermagem, porque elas são uns amores, e também pelo o IFCHS, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que tem meu cursinho de história lá, que é muito bom. Enfim, depois quando sair minhas inscrições da Unesp eu falo, e do Provão Paulista também, tá, gente? Eu também vou ter as possibilidades do Provão. E o Provão é algo muito legal de comentar, tá? Ainda mais pela quantidade de vagas que tem, que é bem semelhante à da FUVEST. Então, pro meu curso, pra minha modalidade, tá bom? Eu tô especificando aqui. E é isso, gente. Beijos. Eu não gravo vídeos. Não gravo. Mas, quando eu gravo vídeos longos, porque é para levar um conteúdo. Então comentem aqui embaixo, gente, ó, esse vídeo tá uma bagunça. Gente, faz séculos que eu não sei editar. Eu sabia editar tão bem, agora eu perdi essa questão de editar. Mas eu vou deixar tudo aí, tudo pros cortes. Comenta aqui embaixo qual curso que você quer, se você quer prestar FUVEST, se você quer prestar Unesp, Unicamp, comenta aqui, comenta as suas expectativas. Ai, gente, eu tô tão ansioso. E pensar que falta 4 meses, sabe? Eu já queria estar em janeiro logo pra saber o resultado, eu fico muito ansioso. E eu começo a falar aqui, eu começo a me gesticular, eu começo a ficar ansioso, gente. É ansiedade, mas é ansiedade do bem, sabe? Não é ansiedade ruim, não. Ansiedade do bem é de ficar ansioso por uma coisa legal acontecer, que vai ser muito legal. E é isso, gente. Beijo, tô até com a garganta seca. Beijo e tchau.